A paz do Senhor, irmãos. Amém? Pode se assentar. Agradeço a Deus pela oportunidade, mais uma vez. Obrigado, pastora. Obrigado, pastor. Prometo ser rápido, objetivo, até porque a gente tem a ceia logo mais. Momento muito especial nessa noite. Você que trouxe a palavra do Senhor, pega a tua Bíblia, bem no meio dela, um pouquinho antes do meio, e abre. Vê se dá certo aí, de abrir no livro de Salmos. Salmo 73. Versículo 1 ao 14, tá, Ricardo? Primeiro, olha para a pessoa que está do teu lado aí, bem na bolinha preta do olho dela. Os casais aí que por acaso estejam com uma barreira aí, já quebra agora. Não deixe que isso roube o que o Senhor tem para você nessa noite. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim: que bom que você veio. Amém. Glória a Deus. Salmo 73, versículo 1 ao versículo 14, nós vamos ler. Verdadeiramente, bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalho com outra gente, nem são afligidos com outros homens. Pelo que a soberba os cercas com um colar, vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente. Falando dos ímpios aqui, né? E continua, o versículo 9. Erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui, as águas de copo cheio se lhe espremem. E dizem: como sabem Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que esses são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e lhes aumentam as riquezas. 13. Na verdade, que em vão tenho purificado meu coração, e lavado as minhas mãos da inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Amém? Feche teus olhos, coloque a mão sobre o teu coração. O título dessa mensagem é: não tire os olhos de Deus. Não tire os olhos de Deus. Querido Deus e Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por essa noite. Quero te agradecer por esse momento único ao qual nós estamos aqui, para ouvir a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Pai, tudo aquilo que possa roubar a atenção dos Teus filhos nessa noite, toda preocupação, Pai, toda distração, em nome de Jesus, que seja repreendido, Pai. Querido Deus e Pai, que Teus filhos estejam atentos, em nome de Jesus, que o coração estejam abertos para receber a Tua palavra, Pai. Pois sabemos, Pai, que o Senhor quer falar conosco, quer nos abençoar, quer nos transformar, quer nos ver bem dia após dia, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos e profetizamos esse momento de bênção sobre a vida de cada um nessa noite. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Salmo 73, né? Quem escreveu esse salmo? Esse salmo não é autoria de Davi, não é autoria de Salomão. Esse salmo
a autoria de Asaf. E quem era Asaf? Se a gente for lá para o livro de Crônicas, 1 Crônicas, vai nos falar quem que era esse homem. Asaf era da tribo de Levi, ele era um levita. Além de tudo, ele era o líder dos levitas, é o que estava à frente dos levitas no templo, na época do rei Davi. O rei Davi conseguiu trazer a Arca da Aliança para Jerusalém, para o templo, que simbolizava ali a presença de Deus, e o rei Davi organizou ali o templo, e colocou como líder, Asaf. Asaf estava à frente da adoração do templo. E Asaf ali, ele meio que modificou ali a adoração, Era muito tradicional assim. Asaf deu uma dinâmica maior ali na adoração, tanto é que fala que tem momentos que Davi pula, dança na presença do Senhor. Através do quê? Da liderança de Asaf ali, que estava com a percussão, era um dos instrumentos que ele tocava. Então, houve ali uma reviravolta na adoração. E Asaf foi escolhido a dedo por Davi para estar à frente. E a gente vê aqui no versículo 14 desse Salmo 73 escrito por Asaf, em algum momento da vida dele, ele estava passando por uma grande angústia. Se você for lá no versículo 14, que é o último que nós lemos, pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Por algum momento, ele estava passando por uma dor, por uma angústia, e ele começou a questionar Deus. Ele começou a olhar para os ímpios, olhar para os de fora, e falar assim: Deus, os ímpios prosperam, cada vez mais aumenta a riqueza deles, Deus. Os ímpios estão fartos, Eles estão fortes, nenhum mal atinge a vida deles. E ele começa aqui, você pode ler o Salmo 73 inteiro ali, ele começa a questionar a Deus. Quando ele escreve esse Salmo, ele já tinha passado por essa fase, essa crise. Tanto é que ele começa ali já no versículo 1, falando, verdadeiramente bom é Deus. Aí o versículo 2 ele começa a falar dele, enquanto a mim, Deus é bom. Enquanto a mim, aí ele começa a falar de um momento que ele passou na vida dele. Um momento ao qual ele começou a olhar para os lados e ver todo mundo prosperando, as coisas acontecendo, o mal não atingindo a tenda lá do vizinho, do inimigo. E ele se pergunta e fala: Deus, por quê? Por que isso? E eu? Adiantou eu andar com o coração puro? Adiantou eu andar nos teus caminhos, na tua vereda, Pai? Adiantou? E ele começa a questionar. E isso não é muito distante de nós, do nosso coração e dos nossos sentimentos. Esse dia eu estava indo para o trabalho e conversando com um colega, e a gente falando sobre alguém aí que blasfemou contra Deus, afrontou Deus. E a gente comentou ainda: nossa, a misericórdia de Deus está muito grande, porque não aconteceu nada. Olha o que eles fizeram, blasfemaram contra Deus. E a gente mesmo ali conversando, falou: de fato, a misericórdia de Deus está muito grande. E por muitas vezes, a gente olhar para o lado e ver as injustiças que nós vemos, enche o nosso coração de um sentimento de ira, um sentimento de revolta às vezes, A gente vê tantas coisas más acontecendo e o nosso coração se enche ali de revolta, um sentimento às vezes de inveja, invejar o que o ímpio tem e falar: puxa, eu queria ter aquilo que o ímpio tem. De cobiça, eu queria possuir aquilo que o ímpio tem, que aquele irmão lá tem. Eu gostaria de ter aquilo. Olha lá o ímpio, olha tudo que ele está conquistando, como eu gostaria de ter aquilo. E tudo isso vai gerando no nosso coração esse sentimento e vai mexendo com a gente, vai mexendo com o nosso eu, e a gente começa muitas vezes a entrar em crise, parar de olhar para Deus,
olhar para o ímpio e começamos a entrar numa crise de fé. E isso não foi só com Asaf, não foi só com nós, não é só com nós. Tem vários homens na Bíblia, se o Ricardo puder pôr aí para mim, Jó 21, versículo 7, o próprio Jó faz esse questionamento. Jó 21, 7. A gente vai ver também Jeremias daqui a pouco. Jó 21, 7. Por que razão vivem os ímpios, envelhecem e ainda se robustem em poder? Jó perguntando para Deus. Jeremias também, o profeta Jeremias 12, 8. Olha o que Jeremias diz também. Jeremias 12, 8. Tornou-se a minha herança para mim como um leão numa floresta? Levantou sua voz contra mim, e por isso eu odeio. Perdão, Jeremias 12, 1. Falei errado. 12, 1. Justo és, Senhor, ainda quando eu pleiteio contigo, contudo pleitearei a minha causa diante de ti. Aí ele faz uma pergunta, por que prospera o caminho dos ímpios? Por que os ímpios prosperam? Por que vivem em paz todos os que procedem aleivosamente? Jeremias também, Davi, Salmo, não precisa pôr, Ricardo, mas Salmo 37, 1. E aqui nós vemos esse homem, Asaf, também questionando a Deus, falando assim, Deus, por que o ímpio prospera? Por que o mal não atinge o ímpio? Doença alguma atinge o ímpio? Por quê? Aí Asaf, ele começa aqui a questionar, e muitas vezes isso acontece com nós também. Quando um dos meus filhos vem me pedir algo, vem me pedir alguma coisa, ele sabe que ele vai ter 3 respostas ali, né? Ele vai ter um sim, ou ele vai ter um não, ou ele, quem é pai aqui sabe, né, pastor Júnior? Ou espere. O sim é uma maravilha a gente receber, né? O sim, quem não gosta de receber um sim, né? Né, Juninho? Um sim, todo mundo gosta de receber um sim. O sim é fácil da gente digerir, é gostoso de receber. Quando nós pedimos algo para Deus e de uma forma rápida acontece, ou quando as coisas começam a ir muito bem na nossa vida, mil maravilha, Deus é bom, glória a Deus, oh, aleluias. Agora o não ele é dolorido. Quando nós recebemos o não ele vem e machuca. Mas só que a gente vai ali digerindo o não. A gente digere, até que passa o momento que passou. Para as crianças, passou o bico, né? Tirou o bico. Agora o espere, ele vem acompanhado muitas vezes do silêncio de Deus. A gente não ouve nada, nada acontece, nada muda, nada transforma, e as coisas continuam do mesmo jeito. Esse espere, ele vem acompanhado desse silêncio, e causa em nós o quê? Uma aflição, causa em nós ali uma agonia, e fala, meu Deus, sim ou não? As coisas vão melhorar sim ou não? As coisas vão acontecer na minha vida sim ou não? E aquilo vai gerando uma angústia, como Davi lá no Salmo 13, ele fala assim, 4 vezes, né? Até quando, Deus? Até quando? Até quando você não vai me responder? Salmo 13 de Davi. E a gente começa assim a se questionar nesse silêncio, por quê? Aí nós tiramos os olhos de Deus e começamos a olhar para o lado e falar, mas lá está acontecendo, Deus. Olha lá. Olha que lá não merecia e está acontecendo, Deus. Por quê? Esse silêncio, já ouvi várias vezes, né, vocês também, ele é uma pedagogia de Deus, né? É a forma de Deus trabalhar em nós também, através do silêncio. E nos dias atuais hoje, tudo é rápido, né? A gente está numa sociedade imediatista, que tudo tem que ser para ontem. A agilidade da informação. Ontem estava assistindo aquele filme 7 anos no Tibete. Já assistiu, Edson? Aquele ator feio lá, né? Como que era o nome dele? Brad Pitt. E ele escreve uma carta para, até então, a mulher dele. A carta chega depois de meses para a mulher.
Aí a mulher escreveu outra carta, pedindo o divórcio, depois de meses, quase anos, para chegar à informação. Talvez se fosse mais rápido, né, não tinha tido divórcio naquele filme. Mas para vocês verem como a informação evoluiu. Hoje a gente é bombardeado diariamente por informação no WhatsApp, nas redes sociais, televisão. É muito rápido, tudo vem muito rápido. E a gente acaba sendo moldado nessa rapidez, que tudo tem que acontecer ontem. Nem hoje, nem amanhã, mas tem que ter acontecido já. E as crianças, a gente que é pai aqui, tem que tomar o maior cuidado, porque eles acabam estando nesse meio também. O Felipe, ontem ele tinha jogo, era 11h30 da manhã. E a gente dormiu um pouquinho tarde, né, amor? Na sexta. Falei, eu vou dormir até umas 9, né? Era 7h da manhã, uma mãozinha no meu rosto. Pai, tem jogo hoje, pai. Felipe, é 11h30, espera. E ele cutucando, ansioso para o jogo dele. A gente vê hoje quantos e quantos adolescentes, devido a essa rapidez que nós estamos vivendo, estamos sendo moldados com crise de ansiedade. Criança, adolescente, adultos. Por quê? Por causa do esperar, o silêncio, as coisas não acontecem, a gente quer rápido, e a gente está nesse mundo que cada vez tudo é mais rápido, e não acontece na hora que eu quero, e eu entro em curto. Eu olho para o lado, vejo acontecendo, eu olho para o outro lado, vejo acontecendo, e na minha vida nada. Oh Deus! E a gente entra na crise de Asaf aqui, e quando a gente está esperando ainda com dor, é pior ainda, né, irmãos? A gente está passando por um sofrimento, essa espera, esse silêncio, é pior ainda. O Levi, esses dias a gente teve que levar no médico, internado 2 dias. Aí chegou ele, não conseguia nem andar de dor no estômago. Não parava remédio, buscopou nada, levamos no médico. Chegou lá, sentou na maca, tudo, e o médico nunca que vinha. E ele chorando de dor, e ele falando, pai, vai demorar, filho. Calma, o médico tem que vir. Até que uma hora eu falei para ele, filho, você viu lá fora? Tem um monte de gente com dor também. Vai ter que atender o pessoal para depois atender você. Aí ele falou o seguinte, pai, mas a minha dor é mais forte do que a de todo mundo lá fora. Ele mesmo achou que a dor dele era mais forte. Eu falei, filho, não é assim. E a gente é assim também. Né? A nossa dor é a maior. Né? A gente olha para o lado, olha para o outro e fala, não, ninguém tem dor maior que a minha. A minha dor é maior. Então Deus, apressa-te Deus. Socorre Deus, fala algo, não fica em silêncio Deus. E as coisas não acontecem, a gente começa a tirar os olhos de Deus, olhar para o lado, ver acontecendo na vida dos outros, e a nossa fé entra em parafuso, a gente começa a fazer como Asaf, se puder pôr aí Salmo 73, o 1 e o 2, o 2 e o 3, perdão, 73, 2 e o 3, olha o que o Asaf diz, por causa dele estar olhando para o ímpio, olhando para as coisas acontecendo na vida do outro, a palavra diz que o que, ó, quanto a mim, os meus pés quase resvalaram, pouco faltou para que os meus passos escorregassem. A gente está na caminhada cristã, a gente está andando com Cristo, a gente está andando com Deus, as coisas acontecendo ou não acontecendo, mas olha o que Asaf diz, ele começou a olhar para o lado, ver acontecendo na vida dos outros, na vida dele não acontecendo, a palavra diz que ele quase saiu do caminho, ele quase escorregou, quase saiu do caminho. Quando ele parou de olhar para Deus, ele saiu do caminho. Por muitas vezes, a gente se distanciou de Deus, porque as coisas não aconteceram na nossa vida, aconteceram na vida do irmão, e a gente estava no caminho, e a gente saiu do caminho, porque não aconteceu nada na minha vida. O tempo que eu andei com Deus ali, as coisas não mudaram, no meu casamento, na minha família, e nada aconteceu. Por muitas vezes saiu do caminho, escorregou, como Asaf disse ali, ó, quase. E a gente pode fazer uma analogia com Pedro, quando Pedro está andando sobre as águas, olhando para Cristo, enquanto ele está olhando para Cristo, né, Daniel? O milagre vai acontecendo, ele vai andando sobre as águas.
A hora que ele tira os olhos de Cristo, ele começa o quê, pastor? A afundar. A afundar. Ele volta os olhos para Deus, o milagre começa a acontecer. Ele tira os olhos de Deus, ele começa a afundar. Né? Às vezes estava chegando lá perto de Cristo, mas por ele estar olhando, não olhando para Deus, olhando para as circunstâncias, ele começou a afundar. Então, com base nisso, irmãos, o grande questionamento não é como Asaf fez aqui, por que com os ímpios nada acontece? Por que os ímpios se dão bem? Não, o grande questionamento na verdade é, por que eu como cristão, me preocupo tanto com isso? Me preocupo tanto com isso. Tem muito mais a ver com o nosso coração, com a gente. Porque veja só, você já vai entender. Eu e você, Edu, era para a gente ir para o inferno. Era para a gente ir para o inferno. Aí veio Jesus, derramou o seu sangue por nós, e nós vamos para onde? Para o céu. Nós vamos para o céu. Aí, a gente vê um ímpio, lá prosperando e no bem, que vai para o inferno, a palavra é clara, vai para o inferno, se ele não se arrepender dos seus maus caminhos, ele vai para o inferno, e a gente começa a falar assim, Deus é injusto. Não, Deus é injusto. Deus é injusto. Eu tenho que voltar os meus olhos para Deus, para o que Ele fez por mim. Quando eu estiver olhando para Deus, as coisas vão acontecer. No tempo dEle, no tempo de Deus, as coisas vão acontecer. Agora, quando eu olho para o lado, olho para o ímpio, olho para o outro, e eu começo a falar, peraí, eu começo a querer aquilo que o outro está vivendo. Eu começo a querer viver aquilo que o outro está vivendo. A gente começa a se distanciar de Deus. Muito do nosso sofrimento, já que a gente está falando de olhar para Deus, é devido nós não termos uma visão adequada de quem é Deus. Olha o que nós cantamos aqui hoje, né? Louvores de exaltação, de adoração ao nome de Deus. E muitas vezes nós sofremos por isso, por nós não termos uma visão adequada de quem é Deus. Quem lembra aí? Falei algumas qualidades de Deus, alguns atributos de Deus. Vamos por aí. Vamos falar onipresente, onisciente, né? Onipresente, Ele está em todos os lugares. Onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Onipotente, né, pastora? A pastora falou aqui. Ele tem poder para todas as coisas. O que Deus é mais? Deus é amor. Deus é justo. Deus, Ele é eterno. Deus é um Deus de paz. Então, quanto mais eu conheço a Deus, quanto mais eu conheço as qualidades, os atributos de Deus, mais eu passo a confiar e a descansar nele. Quanto mais eu aprendo de Deus, mais eu passo a confiar e a descansar nele. Eu não vou ficar olhando para o lado, para o outro. Espera aí, o meu Deus, eu sei o que Ele é capaz de fazer na minha vida. Eu sei aqui todas as qualidades de Deus. Já sei o que Ele fez por mim. E como que eu vou descobrir, conhecendo cada vez mais de Deus? Aqui, ó, você está segurando aí na tua mão. A palavra de Deus. É através da palavra de Deus. Aí isso é bom, a gente vai conhecendo mais a Deus, mas tem um lado ruim ali. A gente vai conhecendo mais a nós mesmos. Nós vamos nos conhecendo. Romanos 3, 10 e 12. A gente vai ver quem a gente é. Eu e você, como eu disse aqui para o Eduardo, nós nascemos já pecador. Né? Nós não merecíamos nada, nada. Mas graças a Cristo, graças à graça de Deus, nós hoje temos tudo. Olha como eu e você, o que nós merecemos, olha o que nós somos. Romanos 3, 10, 12.
Como está escrito, não há justo nem sequer um. O 11. Todos, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. O 12. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um só. Se a gente for percorrer a Bíblia, por vários momentos, ele fala que nós somos pecadores, né? Que nós, não há um justo aqui na terra. Fala lá em Romanos 7, 18, 19, se eu não me engano, fala que o bem que eu quero fazer, eu não consigo. O mal que eu não quero, eu faço. Asaf, ele olhou para o outro e invejou o outro, ele cobiçou o outro. Por quê? Algo que tem dentro de nós. Se não fosse Deus, se não fosse o Espírito Santo na minha vida e na tua vida, meu irmão, ninguém, absolutamente ninguém, conseguiria ficar perto da gente. Graças à misericórdia, graças à graça de Deus, pelo que Ele fez por nós, eu e você hoje podemos alcançar bênçãos, e a bênção maior que é a vida eterna. Quanto mais eu conheço de Deus, mais eu confio nele, mais eu descanso nele, e daí ao mesmo tempo, mais eu me conheço, e vejo quanto distante eu estou de Deus. Vamos por aqui, ó, Deus está aqui, e eu estou lá embaixo, estou vendo ali uma formiguinha andando, né? Lógico que a proporção é muito maior, mas a distância entre o que é Deus e o que eu sou é muito grande. E para encurtar essa distância, tem que ter um mediador. Tem que ter um mediador. 1 Timóteo 2, 5 e 6. Aí vem falar do mediador, que é Cristo Jesus. Cristo Jesus é esse mediador entre eu, que não sou injusto, não mereço nada, e Deus, há um mediador. E nós estamos aqui nessa noite por causa dele, que é Cristo Jesus. Graças a ele, ele é o nosso intercessor. Ele intercede quando você está pedindo algo para Deus, ele que vai interceder. Essa distância é ele que encurta. Graças a Jesus Cristo nós temos acesso a Deus. Por quê? Porque ele é o mediador. Mas muitas vezes nós estamos muito enraizados aqui nesse mundo, pensando nas coisas dessa terra. Por isso que é a importância da igreja. Como que você adquire fé? Vocês já ouviram aqui, recentemente. A fé vem pela palavra de Deus. Pela palavra. Quanto mais eu ouço a palavra de Deus, mais aumenta a minha fé. Quanto menos eu ouço a palavra de Deus, mais eu distancio do corpo de Cristo, mais eu fico com os meus olhos focado o quê? Nos ímpios, desejando aquilo que os ímpios têm, querendo aquilo que os ímpios têm, querendo viver aquilo que os ímpios vivem. Por quê? Porque eu estou distante de Deus. Agora, quando eu estou perto de Deus, eu sei que o bem maior que Ele tem para mim é a vida eterna. E que todas as demais coisas vão acontecer no seu devido tempo. E a gente entender que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Né? A gente olha para o outro lá e fala, nossa, mas está acontecendo na vida dele. Meu irmão, mas é na vida dele. Paremos de sofrer e entendermos que Deus é maior na nossa vida, que nós servimos um Deus que fez grandes coisas já por nós, e vai fazer ainda. Amém? Gostaria só de fazer algo aqui. Ô Peterson, faz favor um pouquinho para mim. Encerrando, pastora. Segura essa linha aqui. Amém. Soltar a pipa, né, Peterson? Olha só, irmãos.
Lá em 2 Coríntios, se o Ricardo puder pôr para nós, 4, 16 e 18. Nos fala bem isso aqui que eu vou demonstrar com vocês. Imagine que esse pedaço aqui, que eu estou segurando, entre uma mão e outra, é a tua vida, o teu período aqui nessa terra. Você é peregrino aqui, eu e você somos peregrinos. Esse pedacinho aqui é os seus 100 anos aqui nessa terra. Ou os seus 40, os seus 50, não sei. E que daqui para frente, tudo isso aqui, ó, sem fim. O Peterson não vai cansar, vai andar. É a vida eterna. Muitas vezes nós estamos aqui preocupados tanto com isso aqui. Esquecemos de tudo aquilo ali, ó, que Deus tem para nós. Tudo aquilo ali que Deus tem para nós. Paulo entendeu bem isso. E olha o que ele escreveu lá em 2 Coríntios 4,16. Por isso, não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior esteja consumido, a gente está cansado, como a pastora ministrou aqui no começo, né? Muita luta, muito desgaste. O interior, aqui dentro do nosso coração, contudo, se renova dia em dia. O 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós, cada vez mais, abundantemente, um eterno peso de glória. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, tudo isso aqui é temporal. Enquanto as que não se veem são eternas. Amém? Pode puxar, Pedro. Glória a Deus, irmãos. Só da gente entender e compreender isso, eu tenho certeza que no teu coração você vai estar olhando para Deus sempre. Pode o mal lá estar prosperando. Irmão, o que Deus tem para você é muito, muito maior que aquilo lá. É muito, muito maior. Há 2 tempos, né? A palavra tempo em grego, né, pastor? Há o Cronos e o Kairos. A gente vive nesse tempo Cronos, que é o horário aqui, ó, né? O dia começa, tem 24 horas e tudo mais. Mas há o tempo de Deus, que é o tempo Kairos. A palavra diz que, lá em Pedro, né, 2 Pedro, que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Talvez a gente pense que, nossa, até chegar à eternidade. Rapaz, para Deus, ó, a nossa racionalidade é limitada a isso aqui, a esse plano material aqui que nós vivemos. Mas não, Deus tem algo muito, muito, muito maior para a tua vida. Muito, muito maior para a tua família. Que você possa se colocar em pé nesse momento.